Então, assim, no geral, a campanha do Inter ela foi muito boa e a gente precisa valorizar isso. E sobre o Bahia, bom time de futebol, muito bem organizado, isso que a gente já sabia, muito bem organizado, mas faltou pro Bahia o que faltou sempre pro Bahia: fazer gols e ter uma eficiência defensiva melhor. Perdeu para um time que foi melhor que ele. Vai jogar a Champions League. Mas eu joga a Champions League. Eu sei, mas o que eu não posso tirar aqui? Eu não posso tirar o mérito do Inter. E apontar as escolhas corretas que fez o Roger pro jogo. Não é questão do mérito. Ao contrário, eu quero até elogiar o Roger. Ontem que eu disse que o Roger estava errado quando deram um time aqui, deram sem o Bruno Henrique, não foi para Recife. Ao contrário, na hora ele botou o Bruno Henrique. Ele fez o que tinha que fazer. Os que foram poupados jogaram. Se ele poupou, era para jogar ontem. Então, parabéns ao Roger. Eu ontem me apurei dizendo que ele estava agindo mal, deixando o Bruno Henrique no banco. Não. Botou no... Não que eu acho que o Thiago não é melhor que o Bruno Henrique. Eu acho que o Thiago é mais jogador. Mas não podia ter deixado o Bruno Henrique de fora e ele não deixou. Eu acho que foi uma vitória da coerência do Roger, porque o Roger, quando ele teve o ponteiro em condições, ele teve durante 45 minutos, Vitinho colocou lá no jogo em Recife. Quando ele teve um ponteiro, ou melhor, quando ele teve 2 ponteiros em condições, ele colocou para jogar o modelo do Campeonato Gaúcho. Agora, quando ele não tinha Carboneiro, não tinha Vitinho, aí pede o Valente, pede o Borré, enfim, o Gustavo Prado demorou a entrar porque tinha aquela questão de voltar da seleção brasileira com um salto meio alto, enfim. O Bruno Tabata caiu de rendimento, o Gabriel Carvalho, enfim, fugiu do contexto do Inter. E aí ele foi pro plano B, mas quando ele teve a oportunidade de escalar um ponteiro, ele escalou. Ele começa o jogo com o Gustavo Prado, que é um meia-ponta sem o Thiago Maia, e depois no intervalo ele tira quando ainda estava 0-0 e coloca o Vitinho. Então, assim, ele poderia ter botado mais um volante ali, ele bota o Vitinho, sabendo a circunstância do jogo. Então, quando lá atrás ele diz assim, olha, gente, quantas vezes vocês me viram jogando assim? Com os 3 volantes de origem, né, não de função. Poucas vezes, quer dizer, ali ele estava dizendo, olha, quando eu tiver em condições eu volto àquela minha ideia inicial. Foi uma vitória da excelência do Inter. Ele tomou muita crítica, né, ele foi muito criticado por isso, né, assim, né. Assim, tem uma gama, o Roger ainda parece que tem um grupo de críticos assim mais ferrenhos ao Roger, que quando tem uma chance é pauleira no Roger, né? Mas é uma vitória do Roger, vitória da coerência do Roger. Ele teve um período preocupante, né? Como todos têm. Ele levou 4 do Corinthians, ele levou 4 do Botafogo, levou 3 do Independiente, lá do Nacional, lá de Medellín. Ele teve algumas derrotas preocupantes. Não, ele tinha que ser criticado por isso. Mas não tinha o ponteiro. Não, ninguém acerta e erra o tempo inteiro, mas... mas isso não. Teve aí gente querendo demitir o Roger. Não, eu não quero demitir o Roger, só quero lembrar... Não tu, mas teve gente. Eu só quero lembrar que ele teve derrotas que realmente deixam o torcedor preocupado. Porque foram derrotas, assim, esmagadoras. Tá entendendo? E ele foi se recuperar só no jogo que ele, aliás, propôs aquela alta mobilização para jogar contra o Nacional, que é um time muito menor que o Internacional, mas lá ele fica perigoso. É o fator local que vocês falaram. Mas esse é o ponto, Pedro, do Inter. O Inter ganhou do Bahia e eu considero o Bahia um muito bom time. Muito bom time. Um time que tem jogadores de qualidade. O meio campo, o zagueiro, o Mingo é muito bom zagueiro. Enfim, é um time que está em processo. Qual é que é bom? O Mingo? O Mingo, o argentino. Ele escorregou ontem no gol. Ele escorregou. Tu nunca escorregou? Já, né? No futebol brasileiro, aquele gol ali, eles iam dar falta. Sim, no Brasil é falta. E ele não foi nem no VAR, né? Não. Mas não pode, não é falta, né? Mas no Brasil, sozinho. E de onde veio no Brasil, o lance? Eles iam achar um toque e iam dar falta. Essa atuação do Inter, anulando esse Bahia, que tem o meio-campo muito móvel. Quando o Bahia conseguiu jogar, saiu o gol, né? O meio-campo do Bahia funciona muito. O Jean Lucas é muito bom jogador. Eu acho que é mérito do Roger, é mérito do Inter, do contexto todo do Inter, da estratégia do Roger, porque o Inter enfrentou um adversário duro, um adversário difícil, um adversário que impôs, sim, no Beira-Rio, dificuldades ao Inter. A estratégia do Roger foi de deixar o Bahia com a bola, e o Bahia gosta da bola, mas de neutralizar e ter o controle das ações.
O cara que centraliza todo o jogo, Caio Alexandre, quase não apareceu. O Everton Ribeiro, até ouvindo teu comentário, também não apareceu. Então é muito mérito do Inter. Agora, é um Inter que se mobiliza, se regimenta e faz partidas de exceção. E esse é o desafio do Roger, é fazer partida de exceção, não. É fazer um nível de atuação que seja equilibrado. Tem feito partidas de exceção. Todo respeito, eu acho o Bahia um time comum, bem comum. Não, tem um meio de campo bom. Não, o meio de campo tem, mas o meio de campo bom quem tem é o Flamengo, Pedro. Não, mas ele tá... Esse é o que tem meio de campo bom, o resto é tudo igual. O Bahia, ele não tudo parecido. Tem o ataque tudo parecido. Vale. Tu acha que o Fernando não joga no Bahia? Joga, não joga? O Alan Patrick joga no Bahia? Então, o Internacional já tem um meio campo que não é tão diferente assim. Por isso que eu estou dizendo que é tudo muito parecido. Tirando o Flamengo. Não, o centroavante é fraco, não joga nada. Não tocou na bola? Não joga nada. Mas teve uma outra questão. Agora tem uma coisa, o Internacional soube lidar com a situação. Dentro do Beira-Rio, um time que vinha perdendo decisões, chegava na hora do pega pra capar, decepcionava. Ontem ele não fez isso. Ontem ele foi um time grande, o Internacional. Foi um time grande, soube enfrentar a situação. E olha, saiu de novo perdendo, hein? Saiu de novo perdendo. A virada é espetacular. A forma como o Inter passa por esse grupo e como venceu o Bahia, ela dá casca pro time. O Inter já estreou no mata-mata. Não sei se vocês entenderam a minha frase. Claro. O Inter é o primeiro time que disputou um mata-mata já na Libertadores. Vão ficar mais Passou pelo Bahia e chega com casca para essas oitavas. Botafogo também teve que disputar mata-mata. E o Flamengo, de certa maneira, também teve, porque precisou ganhar duas partidas. A promoção de um clube. O Inter precisou Mas ganhar tu concorda que o jogo mais difícil de todos foi o do Inter? Nenhuma dúvida. O que o adversário mais difícil. É que eu não posso transformar o Bahia agora num time ruim, porque se antes não é time. Não é time ruim, não é time ruim. Agora, time bom é o Flamengo, eu sei. Então tá, esse é time bom. Mas ontem sofreu pra ganhar do Piara. Esse é outro problema. Esse é outro problema. O Palmeiras é time bom, que tem 18 pontos em 18 possíveis. Esse é o time bom. Mas nas Copas, Guerrinha, tu tem a capacidade de fazer enfrentamento contra esses times. Eu vejo assim, o Inter com capacidade. Vai começar em agosto um outro campeonato. A gente está falando daqui a 2 meses um outro campeonato. Mas vai depender se vai vender, se vai comprar, o que vai fazer. Todos que estão machucados agora voltam, que os que machucaram voltam. Volta a Rocher, volta a Valência, volta a Carboneiro. Vai ter... É outro mundo, tem janela. Sobre a janela, rapidinho, Joe. Sobre a janela. O Inter não pode vender um jogador. É o Vitão. O Inter não pode perder esse jogador, porque não existe reposição possível. Não existe reposição possível para esse jogador. O Inter passou e o Inter tem que dar um recado dizendo o seguinte: não vamos vender porque nós queremos ganhar. Se vender Vitão, o recado é outro.